Graça e paz, igreja, a graça e a paz de Jesus Cristo seja com cada um de vocês, um excelente dia, um excelente domingo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor dos Senhores. E assim como diz o Salmo 136, Salmo de Salomão, que junto com todo o povo de Israel pôde celebrar aquele momento da entrega do templo, aquele momento onde o povo se coloca em adoração. E no verso 3 fala: rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui reunidos para render graça ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que tem mantido a sua misericórdia renovada a cada manhã. E como igreja do Senhor, não poderia ser diferente. Nós declaramos aqui, Senhor, a tua fidelidade, a tua bondade, a tua misericórdia que tem durado dia após dia. Então, neste momento, nós convidamos você, da sua casa, aqui, se conectar na mesma linha aqui na nossa casa, para que juntos possamos prestar culto ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos então. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez, Senhor, nos reunirmos como teu corpo, de nos reunirmos como igreja tua, de nos reunirmos como a tua noiva amada, Pai. É no teu nome santo, Senhor, que nós colocamos, Senhor, todas as nossas atitudes, toda a nossa adoração, toda a nossa profissão, toda a nossa adoração diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Em nome de Jesus, receba, Senhor, neste momento, o louvor da tua igreja. Receba neste momento, Senhor, a adoração de cada servo, de cada serva, Senhor, reunido em seus lares, reunido, Senhor, neste momento, nesta ocasião, para dizer, Senhor, a tua misericórdia tem durado para sempre, Pai. Obrigado, Senhor, porque sem ti, Senhor, sem ti nada somos, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Em nome de Jesus, que nesta manhã possamos juntos prestar culto de louvor e adoração ao Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, cada coração possa estar conectado, Senhor, na mesma direção, em um só corpo, em um só espírito, em uma só adoração a Cristo Jesus, nosso Rei e Senhor, em quem oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Agora eu te convido para que juntos possamos fazer a leitura bíblica desta manhã. O texto se encontra em Josué, capítulo 1, dos versos 5 ao verso 9. E assim diz o texto: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus! Sejamos fortes e corajosos, igreja do Senhor. Sejamos agradecidos em todo o tempo e felizes e realizados no Senhor. Para Ele toda a glória e toda a honra nesta manhã, porque Ele é o nosso Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Louve e adore neste momento. Amém. Vamos louvar o Senhor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo
não somos mais os mesmos, a nossa vida mudou. Cristo Jesus é o motivo da nossa mudança, amém? E com essa mudança de mentalidade, tudo muda, até a nossa adoração, a nossa prestação de culto. E o texto nos fala em Eclesiastes 5, no seu verso 1, o seguinte: quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Este é um momento onde é um dos momentos mais alegres, mais festejados, onde nós temos maior alegria e gozo de participar. Este é um momento onde a igreja do Senhor, onde seus servos já entenderam que melhor é dar do que é receber. E tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, nós já encontramos a chave. Nós somos agradecidos e devolvemos tudo aquilo para a sua obra, para o seu reino e para alcançar vidas através de um tempo tão difícil como esse. A igreja do Senhor não tem parado. Já nos aproximamos de 9 toneladas de alimentos arrecadados e distribuídos. Já entregamos mais de 200 cobertores para famílias que, em um tempo tão frio, estão carentes de um calor. E ali receberam um abraço do Senhor, um abraço da igreja. A igreja tem honrado seus compromissos. Lar Canaã, Lar Ebenezer, as congregações e todos os trabalhos que a igreja se comprometeu neste tempo. A igreja não tem parado. E nós temos o privilégio de sermos co-participantes dessa obra. Que você possa pensar e regozijar-se no Senhor neste momento, colocando o seu melhor na dedicação de vidas e bens. Participe com alegria. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E lá te encontro no mistério, minha fé não se abalará. E por teu nome clamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça abunda em muitas águas, onde tua mão
Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Que teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Que teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Que teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Senhor. E do teu nome clamarei, e forte permanecerei. Nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia! Não existe nada mais prazeroso do que poder descansar nos braços do Pai, do que poder nos colocar na presença desse Deus que nos assiste, que nos socorre, que nos sustenta, que provê todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que nesta manhã você possa invocar o Espírito Santo, que você possa clamar pela presença do Pai, que você possa se deleitar na presença do Senhor, que você possa declarar a sua adoração a esse Deus, na certeza de que Ele está conosco. Não importa o momento que vivamos, não importa a situação que estejamos passando, não importa o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso dilema, da nossa preocupação, Ele se faz presente sim, em todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos nesta hora nos deleitar na presença dEle, que você possa se colocar diante desse Deus em louvor, em rendição, você possa declarar-se dependente dEle, que você possa se colocar diante da presença do Pai, dizendo: Pai, eu estou aqui, o meu espírito se deleita na tua presença, a minha alma descansa em ti, o meu socorro vem do Senhor. Declare a sua adoração, expresse o seu amor, Senhor. Diga para Ele que você o adora em espírito e em verdade. Que teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Senhor. Que teu Espírito me guie sem
Glória a Deus, nós somos do Senhor, nós somos dele, nós pertencemos a ele. A nossa vida é para o seu louvor, para a sua glória. Nada que fazemos podemos concentrar apenas em nós mesmos, mas nós precisamos colocar toda a nossa vida, tudo aquilo que precisamos diante do Pai, na certeza de que Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é aquele que nos sustenta com a sua destra fiel. E é maravilhoso ter esta confiança no nosso Deus. Nada pode ser comparado à certeza de que todas as situações da vida podem se desestabilizar, mas o nosso Deus continua agindo, operando e sendo quem Ele é: o soberano, o grande eu sou, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro Santo que desceu dos céus, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Eu te convido nesta manhã a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. O título da mensagem desta manhã é Reconhecer o Valor do Outro. Diz assim a palavra do Senhor: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos orar mais uma vez, consagrando esse momento ao Senhor. Pai, nós colocamos em Tuas mãos a Tua preciosa palavra. Ó Deus, que nesta manhã o Teu Espírito tenha liberdade de atuar em nosso meio. Que sejamos, Pai, movidos pela Tua ação, direcionados pelo Teu poder, conduzidos pela Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor use, Pai, a nossa vida, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, e que as nossas palavras sejam semente de vida em cada coração que me ouve nesta manhã. É o que eu te peço, papai querido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que não é fácil reconhecermos o valor do outro, enxergar e reconhecer o valor de outras pessoas com quem convivemos, com quem nos relacionamos. Naturalmente, nós queremos e desejamos atrair a atenção das pessoas para a nossa vida. Geralmente, nós estamos muito mais preocupados em sermos assistidos em nossas necessidades, naquilo que desejamos, naquilo que o nosso coração anseia. Nem sempre nós estamos preocupados se o ambiente da nossa casa está um ambiente propício para as pessoas com quem nós convivemos, desde que ele esteja aprazível e agradável para nós. E muitas vezes o fato de estarmos tão concentrados em nossa atenção, na nossa vontade, no que nos favorece, no que nos faz bem, nos impede de ter um olhar para o próximo, de entender, de compreender, de acolher, de assistir as pessoas com quem nós nos relacionamos, as pessoas com quem nós convivemos. Queridos, a vida nos desafia todos os dias a reconhecer o valor do outro. Geralmente só mudamos de atitude quando nós nos sentimos ameaçados de perder alguém que para nós é importante, porque no nosso interior aflora um turbilhão de sentimentos quando nós não enxergamos o valor do outro e aquela pessoa de alguma maneira cansa de não ser correspondida. E quando nós nos sentimos ameaçados, só assim muitos
despertam para a realidade de quanto aquelas pessoas com quem convivia, com quem trocava as suas experiências, com quem dividia a sua vida, lhes era importante. A marca mais evidente de nossa época é o egoísmo. A marca mais evidente desse tempo é o individualismo. Infelizmente, muitos com quem nós convivemos não conseguem compartilhar as coisas mais simples da vida, as coisas mais triviais do dia a dia, porque tem uma mente e um coração tão concentrado em si mesmo que não consegue ter esse sentimento de partilhamento. Não consegue dividir sonhos, não consegue se alegrar com os outros, nem mesmo se entristecer com aqueles que padecem, porque a sua mente e o seu coração está totalmente possuído pelo individualismo e pelo egoísmo do nosso dia. Queridos, na verdade, o individualismo, ele está presente na sociedade por muito tempo. Nós sabemos que esse sentimento foi plantado lá no Éden, no coração de Adão e Eva. E quem plantou esse sentimento de disputa com Deus e de disputa com o semelhante foi a serpente. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, está escrito: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês verão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Amados, a Bíblia, no entanto, ensina que os dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Infelizmente, a primeira voz diferente de Deus que Eva e que Adão ouviu foi a da serpente. E essa voz, ela continua ecoando em nossos ouvidos e em nosso coração, nos fazendo tirar o foco do próximo, tirar o foco de Deus e nos voltarmos a nossa atenção apenas para os nossos interesses. Mas se não amamos a Deus, como nós podemos amar o nosso próximo? Se não consideramos que Deus atua eficazmente em nossa vida, como nós poderemos imaginar que o próximo é alguém que nos é precioso, que tem uma vida útil para nós? Infelizmente, a nossa sensação de autossuficiente chegou num nível tão grave que muitas pessoas se isolam de qualquer sentimento e acabam se tolhendo da capacidade de amar e de ser amado. E como é triste, queridos, quando nós não temos esse olhar de reconhecimento para aquelas pessoas com quem nós convivemos. É triste quando nós só conseguimos, por exemplo, enxergar as falhas, os defeitos e as dificuldades que os outros têm, mas não temos um olhar de reconhecimento, não temos um elogio, não temos uma palavra de incentivo, não temos uma motivação para oferecer. A tendência é vivermos no mundo como se estivéssemos em uma ilha, como se fôssemos suficientes, como se nos bastássemos em todas as situações que vivemos. Saber valorizar o próximo é um gesto de afeição, é uma atitude de carinho,
Mas infelizmente nem todos com quem convivemos têm esse sentimento plantado em seus corações. Nós somos humanos, mas nunca paramos para pensar que cada um tem o seu valor próprio e acabamos sendo influenciados a agir muitas vezes com preconceitos e ter atitudes que chegam a chocar. Quantas vezes nós sequer conhecemos alguém, mas por simplesmente olhar uma atitude, um comportamento, às vezes uma maneira de se comportar, nós já julgamos, já condenamos, já criticamos, já de alguma forma apontamos o dedo e até chacoteamos da pessoa. Você já parou para pensar qual resultado tem as nossas palavras na vida de alguém? Aquilo que você um dia falou para alguém, o quanto essa sua palavra causou dano àquela vida? Quantos pais não têm uma atitude inconsequente, chamando os filhos de imprestáveis, de inúteis, de incapazes, de gordos, de burros, ignorantes, enfim, são sementes de morte no coração de pessoas que deveriam receber dos seus pais estímulo, coragem, ousadia, intrepidez para vencer as dificuldades do dia a dia. Infelizmente, a nossa influência, às vezes negativa, é motivada pelo nosso individualismo, pelo nosso egoísmo. Você já observou o quanto para nós é difícil elogiar alguém, o quanto para nós é difícil olhar para alguém e reconhecer o quanto essa pessoa nos é cara, nos é preciosa? Nós precisamos saber que cada palavra que proferimos é gravada no interior do ser humano e ela gera no nosso íntimo uma mensagem negativa ou positiva, que em muitos momentos acompanha toda a nossa vida, toda a nossa existência. As pessoas tratadas de forma pejorativa, com desdém, que sofreram bullying na infância, muitas vezes perdem o estímulo para tentar outras vezes, para superar as suas fragilidades, para vencer os seus medos, e para de alguma forma dar a volta por cima. Muitos ficam prisioneiros a pessoas que lhes trataram mal, que desdenharam delas, que lhes causaram danos emocionais. E infelizmente, queridos, alguns chegam ao ponto de frustrarem os outros, até mesmo no ambiente da igreja, no ambiente, no convívio da fé. São pessoas que machucam, tripudiam, maltratam dentro da igreja. Quantas pessoas nós não convivemos que renegam a igreja porque em algum momento sofreram uma frustração, um trauma e carregam consigo essa lembrança dolorosa que não conseguem se desvencilhar dela, porque em algum momento alguém lhes influenciou negativamente. Às vezes uma exposição, uma exigência exacerbada, uma atitude inconsequente, uma postura fora dos princípios da palavra de Deus, que levou essa pessoa a renegar a fé, a rejeitar a igreja de Cristo, porque foi de alguma forma maltratada. Por isso nós temos que ter muito cuidado na forma como nós lidamos uns com os outros. O fato de estarmos corretos em nossas posturas, em nossos comportamentos, não nos dá o direito de julgar ninguém. E a palavra de Deus nos traz o exemplo de Jesus como referência de como nós devemos tratar uns aos outros. Jesus, embora sendo Deus, se humilhou na forma de homem, e a maior atitude, o ápice da atitude de humildade que Jesus teve com os discípulos foi lavando os seus pés. Isto mostra, queridos, a forma como Jesus os tratava. Amados, que tipo de mensagem nós temos transmitido às pessoas que estão à nossa volta?
Será que nós temos inferiorizado alguém? Será que as nossas palavras de críticas duras não têm ferido o coração das pessoas, fazendo com que elas se sintam prejudicadas, desrespeitadas, a ponto dessas pessoas desistirem dos seus ideais, dos seus objetivos, dos seus sonhos? Nós temos que ser homens e mulheres abençoadores, instrumentos nas mãos do Senhor, para levantar, para erguer, para acolher, para compreender, para perdoar. Mas nós muitas vezes nos colocamos num pedestal de superioridade e massacramos as pessoas que estão à nossa volta, como se jamais fôssemos capazes de sofrer as mesmas situações, de viver as mesmas realidades. A grande verdade é que em muitos momentos nós somos gentis com as pessoas de fora, mas desdenhamos das que nos são mais íntimas. Que erro nós cometemos, até mesmo no ambiente familiar. Às vezes, nós somos extremamente exigentes quando vamos receber alguém, preparamos a melhor prataria, arrumamos a casa, trocamos a mobília, mas quando se trata dos de nossa casa, nós deixamos o resto, as migalhas que caem da mesa. E por que nós não podemos tratar com respeito aqueles que estão perto de nós? Às vezes, queridos, eu confesso que eu me questiono até quanto a nossa visão no que diz respeito ao exercício da fé. Muitas vezes a gente quer alcançar povos e pessoas que estão longe de nós, mas nós não testemunhamos para aqueles que estão perto de nós. Nós queremos enviar missionários para lugares longínquos, mas tem pessoas perto da nossa casa que estão morrendo sem conhecer a Cristo e nós estamos indiferentes. O trabalho de enviar missionários para os locais distantes não nos isenta de acolher aqueles que estão morrendo perto de nós. Nós precisamos ter a mesma postura. A igreja de Cristo, ela precisa enviar pessoas para alcançar outros povos, mas ela precisa tratar com respeito aqueles que estão nos seus arraiais, aqueles que estão perto de nós, aqueles que necessitam do nosso acolhimento, da nossa palavra de afeto, do nosso estímulo, do nosso incentivo, da nossa motivação. Às vezes nós queremos alcançar os jovens que estão no mundo, mas há muitos jovens dentro da igreja que estão precisando de uma palavra de estímulo que venha do nosso coração para as suas vidas. Qual foi a última vez que você externou a alguém com quem você convive, que acredita no seu potencial, que acredita que ela é uma pessoa que vai dar certo? Qual foi a última vez que você entrou no quarto do seu filho, da sua filha, e elogiou o seu desempenho na escola, na faculdade, na igreja? Qual foi a última vez que você demonstrou admiração por alguém que está perto de você? Quais atitudes nós devemos tomar para aprender a reconhecer o valor do outro? Primeiro conselho que eu deixo para você: eu só vou reconhecer o valor do outro quando eu aprender a perdoar. Olha o que nos ensina Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Querido José tinha apenas 17 anos quando seus irmãos friamente venderam-no como escravo. Separado de sua família, dos seus pais, ele atingiu a posição de superior da casa de Potifar, seu senhor egípcio. Mas um desastre o atingiu novamente.
ele recusou os avanços sexuais da esposa de Potifar. E ela o acusou falsosamente de assediá-la. Ele foi posto na prisão, onde mais uma vez o Senhor estava com José. E embora ali naquele lugar, renegado a um ambiente hostil de prisão, José se torna destaque, porque Deus estava com José. E José não se limitava a viver a sua vidinha, no seu egoísmo, no seu individualismo. Mas José demonstra influência, respeito, reciprocidade com aqueles com quem ele convivia. E ele se torna superior naquele ambiente dos prisioneiros. José permaneceu nessa prisão pelo menos por uns 2 anos. Faraó, rei do Egito, teve um sonho e desejava a sua interpretação. E José foi capaz, pelo poder de Deus, de interpretar o sonho de Faraó e foi, queridos, exaltado a uma posição de poder próxima à de Faraó. E esta condição fez com que José tivesse o domínio de toda a distribuição dos cereais de toda a terra do Egito. Foi depois disso que os seus irmãos vieram até José, lá no Egito, para comprar cereais. Estava ali sobre o poderio de José, sobre o domínio de José. E, queridos, olhando com o olhar humano, essa era a oportunidade que José tinha de se vingar dos seus irmãos, de dar o troco, de pagar com a mesma moeda, de agir da mesma forma, de tripudiar como foi tripudiado, de rejeitar como foi rejeitado, de escarnecer como foi escarnecido. Contudo, a Bíblia nos conta que José experimentou seus irmãos e, tendo visto arrependimento neles, recebeu-os com lágrimas e afeto. José os perdoou. Amados, quantas pessoas preferem o isolamento a ter que exercitar o perdão, a ter que buscar solução para os seus conflitos, a ter que enfrentar uma situação de instabilidade, seja no ambiente da sua casa, seja no ambiente profissional ou até mesmo no ambiente da igreja. Quantas vezes, por conflitos que vivemos, nós criamos fugas, atalhos, não queremos enfrentar a realidade e acabamos nos isolando da vida, de nós mesmos e dos outros. Em muitos momentos, os relacionamentos são vistos por nós como uma ameaça. Sentimos medo de nos expor e piorar a situação ao nosso redor. Protegemos-nos em nossos esconderijos de sentimentos. Fugimos de todos os que de alguma forma querem invadir a nossa privacidade e os nossos segredos doentios. Muitas pessoas não conseguem perdoar como José perdoou. Não é fácil, frequentemente, perdoar, principalmente aqueles com quem temos maior intimidade, vai exigir de nós um esforço que não queremos viver, enfrentar. Contudo, queridos, nós precisamos lembrar que o perdão é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa pelo pecado. E este é o sentimento que o Senhor deseja que vivamos. Esse é o desejo do Pai para as nossas vidas. Enquanto armazenamos, guardamos, somatizamos em nosso coração as mágoas,
as lembranças dolorosas, as palavras que nos feriram, aquilo tudo que muitas vezes fica remoendo em nosso interior e como um peso sobre a nossa vida, nós não vamos conseguir viver de fato e ser feliz. A falta de perdão nos dá uma sobrevida de amargura, de fardos, de inquietações, de infelicidades. Imaginem, Deus honrou José e o propósito pelo qual Deus honrou ele era para que José pudesse honrar o Senhor, perdoando os seus irmãos. Queridos, muitas vezes o grande impedimento de progredirmos na vida, de alcançarmos as vitórias que desejamos, está no nosso comportamento com o nosso semelhante. Guardamos no nosso coração rancores e amarguras que nos impedem de viver em paz com Deus, conosco e com o próximo. Perdoar é a chave que vai abrir as possibilidades para uma vida de vitória. Exercite o perdão. Ofereça o perdão. Libere o ofensor. Exercite a fé. Pratique a palavra. Tome uma atitude. Proceda com coerência. Favoreça o outro. É tremendo quando auxiliamos alguém e através do gesto que temos, nós acabamos tendo a sensação de que nós que fomos favorecidos. Você já fez o bem para alguém e saiu melhor do que aquela pessoa por quem você ofereceu a ajuda? Quantas vezes, quando liberamos o perdão, o nosso coração tem uma sensação de liberdade, de leveza, que nada pode ser comparado. Por isso, exercitar o perdão em favor do outro é reconhecer, sim, o valor que essa pessoa tem. A Bíblia diz que se nós temos algo contra alguém, devemos procurar essa pessoa. A Bíblia trata com tanta seriedade a questão de liberar o perdão, que nós sequer podemos entregar a nossa oferta no altar. A palavra do Senhor diz: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes que você entregue a oferta, resolva com ele para depois trazer a oferta. Por isso, reconhecer o valor do outro é aprender a perdoar. A segunda lição: reconhecemos o valor do outro quando aprendemos a semear bênção. Queridos, como é maravilhoso poder abençoar alguém. E a palavra de Deus também retrata essa realidade quando ela diz que é melhor dar do que receber. Mas mais uma vez, a doença do egoísmo fecha o nosso coração para essa realidade. Nós nos sentimos tão necessitados de que os outros façam algo em nosso favor, que nós nos retemos da capacidade de abençoar, de oferecer, de agraciar alguém com uma atitude, um gesto, um comportamento. Gênesis capítulo 12, versículo 2 nos diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Queridos, eu acredito que não há legado maior do que ser uma bênção nas mãos de Deus. Do que ser alguém que é reconhecido pelas pessoas com quem convive, com alguém de fácil trato, alguém que traz leveza, alguém de boa convivência, alguém que perdoa, que compreende, que tem sempre algo a oferecer. Ser bênção para a vida dos outros é criar os meios para que a graça de Deus os envolva. A salvação está intrinsecamente ligada à nossa conduta com relação ao outro.
O Senhor podia usar qualquer meio que Ele quisesse para oferecer a salvação. Essa podia ser uma missão dos anjos. Mas o desejo que o Senhor tem em que sejamos canais de bênção uns para os outros, é que Ele nos entregou a missão de proclamar a verdade do Evangelho, de anunciar a sua palavra, de levar libertação aos cativos, de levar cura aos enfermos. Ele quer usar a minha vida e a sua vida como um canal de bênção para favorecer as pessoas com quem nos relacionamos. Devemos ser bênção para as pessoas com quem Ele nos permite conviver diariamente. Como é que podemos, então, fazer essas semeaduras em nós mesmos, no contato com a palavra de Deus, no discipulado com os irmãos, no dia a dia da vida cristã? Devemos usar a influência do Evangelho que Ele nos concedeu para investirmos na vida de outras pessoas. Queridos, o nosso testemunho de vida conta muito mais e certamente será usado por Deus para falar ao próximo, para abençoar os outros, para socorrer as pessoas, para aliviá-los de suas dores, de seus traumas, de suas infelicidades. Devemos investir o nosso tempo, os nossos dons e os nossos talentos, não para o nosso proveito pessoal, mas para agraciar a vida daqueles com quem nos relacionamos. Devemos orar por eles, devemos compartilhar a palavra, devemos anunciar libertação, nós devemos estar prontos. A palavra traz uma analogia muito apropriada para os servos de Deus. Ela diz que nós somos soldados do exército do Senhor. E como soldados, nós não podemos ter momentos de descanso. Nós precisamos estar sempre prontos para socorrer aqueles que nos procuram, para estender as mãos daqueles que estão carentes do nosso auxílio, da nossa ajuda, aqueles que precisam de uma palavra amiga, de um conselho, de uma direção para as suas vidas. Amados, nós devemos fazer tudo para que aqueles com quem convivemos vejam em nós uma fonte de inspiração, em que eles possam beber do que nós podemos oferecer. Nós precisamos ser bênção aonde estivermos. Nós precisamos ser bênção dentro da nossa casa. Não chegue no seu lar transformando o ambiente da sua casa num ambiente hostil, pesado, complicado. Não seja o motivador dos conflitos do seu lar. Não seja a pessoa que gera problemas e dificuldades, mas seja sim o facilitador. Como é precioso, queridos, quando nós convivemos com alguém que é um facilitador. É aquela pessoa que está sempre pronta, que acrescenta, que está sempre apta a favorecer, a ajudar. Ela tem sempre uma palavra de estímulo, uma palavra de incentivo. Como é bom, algumas pessoas ficam doloridas às vezes, até no ambiente da igreja, porque não as procuramos. Mas às vezes existem pessoas que quando nós as procuramos, elas são altamente críticas, azedas, pesadas, complicadas, só veem a amargura, só vomitam raiva, só veem os problemas, só conseguem enxergar as dificuldades. Seja um facilitador, não crie barreiras, mas crie pontes. A vida, a gente precisa estar sempre pronto a criar pontes. Facilite a vida das pessoas, não torne os seus dias e a vida daqueles que estão à sua volta dias pesados. Como é precioso conviver com alguém que traz leveza ao ambiente. São pessoas encantadoras, porque onde elas chegam, elas trazem alegria àquele lugar.
E queridos, essas pessoas não precisam se esforçar para se destacar. Não é alguém cheia de dons especiais, mas às vezes com singeleza, com simplicidade, com verdade, transforma o ambiente. Porque o seu coração, a pureza do seu coração, faz com que todos que estejam à sua volta sejam beneficiados. Sejamos bênção. Seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na sua família, seja uma bênção na vida dos seus vizinhos, seja alguém condescendente, seja alguém amigável, cordial, educado, respeitoso. Na igreja, seja cordial com seus irmãos, ofereça auxílio, procure saber como os outros estão, orem uns pelos outros, socorram uns aos outros. Eu tenho dito em outras oportunidades que é muito mais fácil chorarmos com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Você sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós não temos capacidade de ver ninguém se sobressaindo. O nosso desejo não é de abençoar ninguém, mas de ver a queda do outro. Parece que tem gente que fica na arquibancada da vida torcendo. Tomara que dê errado, tomara que caia, tomara que se prejudique, tomara que o casamento acabe. São pessoas que têm sempre uma palavra contrária. Eu digo que tem gente que é profeta do caos. Só profetiza para dar errado, só profetiza para ser destruído, só profetiza para acabar. Seja um canal da palavra de Deus, erga, levante, socorra, ajude, abrace, acolha, sustente, eleve. Nós não podemos esquecer que as pessoas precisam ser valorizadas pelos que elas são, independente da idade ou da situação que elas se encontram. Deus nos convoca para semear vida na vida de outras pessoas, aonde estivermos. Nós precisamos semear graça. Certa feita ouvi um testemunho de um pastor, que ele disse que durante muitos anos do seu ministério, quando se encontrava com a família da igreja que tinha filhos pequenos, ele se dirigia diretamente aos pais, dava aquela atenção e passava a mão na cabeça da criança, bagunçando o cabelo da criança. Oi, você, tudo bom? E um dia ele foi abordado por uma criança. A criança bateu assim nele várias vezes para que ele pudesse olhar para ela. Aí a criança olhou assim e disse: pastor, por que é que toda vez você bagunça o meu cabelo? Por que você não fala comigo? E queridos, aquilo foi uma lição tão preciosa para mim, que desde então, eu sempre que me dirijo para uma criança, eu gosto de me baixar e falar com elas de igual para igual. Nós não podemos ter esse olhar de superioridade, porque muitas vezes a nossa empáfia, olhar para alguém que nós queremos dar atenção e não dar atenção para os mais humildes, para aqueles que estão abaixo de nós, mostra um sinal de arrogância, de presunção, de prepotência. E isso com certeza deixa de reconhecer o valor que a criança tem. Se volte para os mais simples, seja cordial com aquelas pessoas que trabalham com você. Esses dias nós presenciamos uma cena terrível de um motoqueiro que foi entregar uma pizza para uma pessoa e foi chacoteado, xingado, maltratado. E quantas vezes nós achamos que as pessoas, por ocuparem uma posição diferente da que nós temos que ser arrogantes com ela, tratá-las mal. Seja um canal de bênção com quem quer que seja. Esteja pronto a abençoar. Terceira lição: nós reconhecemos o valor do outro quando aprendemos a exercitar o amor. Mateus 19:19 nos diz: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus advertiu que amar a Deus e amar o próximo
é o que temos que fazer para irmos para o céu. Em outra ocasião, ele disse que estes são os 2 maiores mandamentos. E é impossível, queridos, nos dizermos ter um relacionamento íntimo com Deus, nos dizermos cristãos, nos dizermos tementes a Deus e rejeitarmos, tripudiarmos, maltratarmos, chacotearmos as pessoas. O amor a Deus leva-nos a amar ao próximo. Amados, é uma pena, mas o amor tem sido pouco entendido e ainda menos praticado. Muitos veem o amor como uma sensação, uma emoção, uma vez que tem uma bondosa disposição para com Deus e um espírito pacífico para com os outros. Alguns acreditam que já cumpriram toda a responsabilidade do amor. Precisamos prestar cuidadosa atenção no que verdadeiramente significa exercer o amor, praticar o amor. Nós precisamos parar com essa balela de filosofar o amor, romantizar o amor, mas não exercitá-lo, não vivê-lo na sua íntegra. O amor é ativo. O amor é ativo. O amor vê aqueles que têm problemas, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, e tem compaixão deles. Muitas pessoas estão muito mais absorvidas consigo mesmas para se preocuparem com os outros, com as suas dificuldades, com os seus sentimentos, com os seus gestos. Para amar como o samaritano amou, nós precisamos esquecer de nós mesmos e nos comovermos com o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Isso nunca é mais verdadeiro do que quando vemos pessoas que precisam de auxílio espiritual. Muitas vezes nós somos até muito bons em socorrer alguém através do Ministério Amar, entregando uma cesta. Mas não é só o exercício do amor, de dar alimento a alguém. Nós precisamos também nos dispor a nos envolvermos espiritualmente com a necessidade das pessoas. Não basta entregar uma cesta, não basta entregar um cobertor, um agasalho. Nós precisamos colocar o nosso coração no coração daquela pessoa, elevando uma semente de vida que transforma a sua realidade, que muda o quadro da sua existência, que pode verdadeiramente demonstrar o amor que temos por essa pessoa. Às vezes nós entregamos uma cesta como que quiséssemos nos ver livre daquilo. E pasmem, queridos, às vezes nós ainda temos a coragem de, para entregar uma cesta, mesmo tendo condição, a gente ainda vem buscar na igreja a cesta que alguém teve, para dizer que fomos nós. Misericórdia. Maria escolheu a melhor parte, e essa escolha demonstrou seu amor por Jesus. Nossas escolhas demonstram o nosso amor. Por isso tenha muito cuidado na forma como você tem escolhido, na forma como você se posiciona. O que nós temos escolhido? Algumas pessoas escolhem o urgente em vez de escolher o que é importante, e são muitas vezes tomadas pelo sentimento de que já fazem demais, de que já amam demais. Que possamos demonstrar o verdadeiro amor na vida das pessoas com quem convivemos, e aprender que quando nós reconhecemos o valor do outro, nós nos dispomos a gastar tempo com as pessoas. Você quer fazer um teste se alguém gosta ou não de você? Veja o tempo que ela está disposta a gastar com você. É com a conversa, é com o conselho, é com a atenção, é com a postura, é com o comportamento. Tem pessoas que são tomadas pela indiferença. Às vezes está no mesmo ambiente, escuta, mas não ouve. É aquela coisa, entra aqui e sai aqui. Estão no mesmo ambiente, mas estão tão indiferentes à necessidade dos outros, que às vezes tem gente morrendo ali perto dela, e ela está nem aí. Nós precisamos ter um olhar diferente para o nosso próximo.
As pessoas são mais importantes do que as coisas. Mas em nosso tempo, muitos usam as pessoas e amam as coisas. Tem muita gente usando as pessoas e amando as coisas. Que Deus desperte em nosso interior a necessidade de reconhecermos o valor do nosso próximo. Lamentar o que não fizemos certamente não vai aliviar o peso da nossa consciência. É necessário iniciarmos hoje a valorização do nosso próximo. Aproveite a oportunidade de agora. O hoje é o dia. Não deixe para amanhã. Expresse o seu afeto. Declare o seu amor. Tem pessoas tão secas, tão vazias, que além de não conseguir demonstrar afeto, revelar uma atitude, não sabem honrar ninguém e ainda se incomodam quando outros conseguem declarar uma palavra de afeto. E eu já vivi isso. E alguns ainda usam o argumento: fulano está fazendo isso porque quer bajular o pastor. Porque tem pessoas que são tão secas, tão vazias, que elas nem conseguem expressar uma palavra de incentivo, de motivação, e ainda se incomodam quando alguém faz isso. Mas não seja esse tipo de pessoa. Que Deus use a minha vida e a sua vida para que você seja semente de bênção na vida dos outros. Perdoe, seja abençoador, esteja pronto a estender a mão e coloque o amor em prática. Exercite o amor. Pare de entender o amor filosófico, sentimentalista, e coloque o amor em prática, em ação, pois só assim, verdadeiramente, vamos reconhecer o valor que o outro tem. E como é triste quem não tem com quem compartilhar a vida, mas como é precioso ter um amigo com quem a gente pode abrir o coração, ter alguém com quem você pode sentir a alegria de compartilhar os seus dias, dividir os seus sonhos, projetar para uma manhã de felicidade. É triste quando nos isolamos, nos fechamos, nos voltamos para nós mesmos. Que Deus, em sua infinita graça, nesta manhã, possa despertar em nós o desejo de reconhecer o valor dos outros. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nessa direção. Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos neste dia. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes nos fechamos em nossos interesses, em nossas vontades. E Deus, por não pensar nos outros, nós acabamos machucando, ferindo, nós acabamos dizendo coisas que não deveríamos dizer, nós acabamos guardando no nosso coração ira, raiva, vingança, ódio. Ó Deus, liberta-nos, Pai, de atitudes dessa natureza. Ó Deus, dá-nos, Senhor, o comportamento do samaritano. Ó Deus, coloca em nós o sentimento que José teve pelos seus irmãos, mesmo sendo rejeitado, esquecido, vendido, tripudiado, ele chorando, lhes ofereceu perdão. Ó Deus, que o nosso olhar para Ti seja um olhar em que demonstremos a escolha que fazemos pelo Senhor. Ó Deus, que o nosso coração seja um coração amoroso, mas não apenas de sentimentos, mas de atitudes, de reações, de verdades. Trabalha a nossa vida, Pai, e nos faz, neste dia, despertar para reconhecer que as pessoas que estão à nossa volta, que o nosso semelhante é importante para nós. Porque devemos, como nos ensina a Tua palavra, amar a Deus, mas devemos também amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Esse é o nosso desejo. E essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Não deixe de deixar o seu like, o seu joinha, o seu ok. Não deixe de acionar o sininho aí. Você vai receber todas as nossas programações. Nos acompanhe nas nossas redes sociais.
no Instagram, @Batista Lago Norte, através do Facebook. Nós temos toda uma programação voltada para você, a nossa página Dias de Imersão também. Temos a programação para as crianças, através do Farol, o Cabeção para os adolescentes e a Lake para a juventude. Estamos todos empenhados em lhe oferecer o melhor conteúdo de forma que o nome do Senhor seja glorificado. E hoje à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial. E com uma grande novidade, os maiores de 60 anos já podem participar. Mas você precisa fazer a sua inscrição. Entre lá na nossa página Dia de Imersões, procure a Graça, a nossa assistente virtual, e faça a sua inscrição. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia na presença do Senhor, cheio da graça de Deus, e nunca deixe de reconhecer o valor que o seu próximo tem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Feliz domingo, até logo mais à noite, em nome de Jesus.